Ah, ReZero. A beleza do romantismo e como ReZero representa esse ideal. Introdução. Meu objetivo com este trabalho é apresentar a obra ficcional ReZero apresenta de forma impressionante os ideais do romantismo. Por ora, vamos entender o que de fato foi o romantismo. O romantismo foi um movimento literário que começou aproximadamente nos anos de 1893 no Brasil, e foi marcado na história por conter os seguintes elementos: narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções. Desenvolvimento de uma narrativa central, criação de um herói nacional, sentimento e supervalorização dos sentimentos pessoais e fuga da realidade. Estes tópicos são muito usados hoje em dia na maioria das histórias modernas, pois os conectam mais fortemente à narrativa. Hoje, irei mostrar como esse movimento literário acabou criando uma das obras mais emocionantes da história, na minha opinião. Desenvolvimento. Começamos pelo mais óbvio. Acredito que você, meu caro leitor, desconheça ReZero. Portanto, vou apresentar-lhe essa história. ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Como assim? Não entendi. Ou ReZero Starting a Life in a Different World from Zero é uma light novel, ou seja, um romance, escrito por Tapei Nagatsuki, desde 2012. Foi adaptada em um mangá e uma série de anime. Ela conta a história de Natsuki Subaru, um garoto normal que, por um motivo misterioso, foi mandado para um mundo paralelo de fantasia. Porém, com o tempo, ele percebe que esse mundo não era nada do que ele imaginava. E o mais surpreendente de tudo é que ele descobre que pode voltar no tempo através de sua morte. Com isso entendido, a história começa a desenvolver a sua trama surpreendente e emocionante. Vou tentar, ao máximo, evitar os spoilers, porque acredito fielmente que você vai assistir. E por esse motivo, vou deixar o link aqui na descrição da primeira temporada. Mas aí você me pergunta, mas como é que essa obra aborda o romantismo? Então, meu caro, é agora que as coisas começam a ficar interessantes. E para tal, irei discutir o primeiro episódio da série. O primeiro episódio começa com Subaru dentro de uma loja de conveniência, comprando alguns salgadinhos e um cup noodles. Ele paga e vai embora. Está de noite e ele vê algo estranho na rua, mas pensa que deve ser coisa de sua cabeça. Ele esfrega os olhos e não está mais na frente da loja, mas sim no meio de uma praça em uma cidade completamente diferente da sua. E ainda é de dia. Ele começa a olhar em volta e fica ainda mais confuso, mas imediatamente é tomado por um sentimento de alegria e euforia, e a partir daí em diante ele começa a explorar a cidade. Por não saber ler a língua escrita desse mundo, ele se mete em alguns problemas, como entrar em lugares errados, entre outras coisas. Em um momento, ele acaba entrando em um beco e encontra 3 bandidos. Ele tenta lutar contra eles. É a primeira vez que eu dou um soco em alguém. Eu não esperava que isso fosse doer tanto assim. Mas acaba perdendo e sendo espancado. Depois de levar uma boa surra, uma bela garota de cabelos prateados aparece para salvá-lo. Ele imediatamente se apaixona. A garota, na verdade, estava à procura de um objeto que lhe foi roubado, mas, mesmo assim, ela para ajudá-lo. Subaru se oferece com o intuito de ajudá-la, e então eles saem à procura do tal objeto perdido. No meio dessa busca, Subaru acaba aprendendo mais desse mundo e da própria garota, incluindo seu nome, que é dito ser, por ela, Eu me chamo Sátela. mas na frente ele descobre que o nome dela não era esse, e sim era Emília. Depois de algumas horas e muita conversa entre eles encontram o local onde estaria o suposto ladrão do objeto. Subaru entra na casa e encontra um velho morto, e logo depois ele é atingido por uma lâmina na barriga. Emília vem ajudá-lo, mas morre também. Nesse instante, antes de morrer,
Subaru agarra a mão dela e jura salvá-la com toda a força de seu ser. A partir deste ponto, a história começa de verdade. O que tá acontecendo? Parecia que tava de noite agora há pouco, não é? O ferimento na minha barriga sumiu. Desse momento em diante, ele começa a entender que pode voltar através da morte. Com essa bênção em mente, ele decide fazer as coisas diferente, já que agora sabe que naquela casa na qual ele morreu antes haverá um assassino. Ele decide chegar lá antes do próprio, com o intuito de salvar a Emília. Detalhe, que dessa vez ele nem ao menos chega a conhecer ela. Subaru morre diversas vezes ao longo da série, tudo isso para salvar a Emília. Se isso não é amor, eu não sei o que é. É tudo isso porque ela foi a primeira pessoa naquele mundo a mostrar gentileza para com ele. O amor do Subaru passa de algo superficial e praticamente irracional para algo real e profundo, não só se apaixonando pela beleza física de Emília, mais à frente, também pelos seus defeitos. Conclusão. Ao longo do anime, ele se encontra em várias situações difíceis que ele não sabe como resolver. E nós vivemos isso na pele com ele. Todo o seu desespero, amor, coragem, tristeza, gentileza, absolutamente tudo. A forma como esse anime conta a história é fascinante, porque ela te prende o interesse até o seu último suspiro. E você vai desvendando os mistérios junto com o Subaru. E o único motivo pelo qual ele faz isso é porque uma vez uma garota de cabelos brancos foi gentil com ele. Se isso não é romantismo, novamente, eu não sei o que é. É por esses e muitos outros motivos que são apresentados ao longo desta obra maravilhosa que eu posso dizer que esse anime de romance e suspense é sensacional. E ele irá despertar muitos sentimentos em você, caro telespectador.